Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre M. Carrossen com as peças brancas e Jupolgar com as peças pretas. I4. C5. Cavalo F3. I6. B3. B6. Bispo D3. Bispo B7. Roque curto. Cavalo I7. Torre I1. Cavalo G6. Bispo B2. Cavalo C6. Cavalo A3. Cavalo D4. A avaliação passou a ser de 0.7. Esse lance foi um erro. O melhor lance era Bispo I7. Cavalo C4. Cavalo captura em F3 cheque. Dama captura em F3. Dama C7. A4. Bispo I7. Dama G3. Dama captura em G3. H, captura em G3. Roque curto. A5. B5. A6. Bispo C6. Cavalo A5. Torre de A, B8. I5. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era cavalo captura em C6. Torre B6. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era bispo D5. Cavalo captura em C6. D, captura em C6. Bispo I4. Torre D8. Bispo C3. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era F4. B4. Bispo B2. Cavalo F8. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era torre captura em D2. Torre de D1. Cavalo D7. D4. Rei F8. Rei F1. Cavalo B8. D, captura em C5. Torre captura em D1 cheque. Torre captura em D1. Torre captura em A6. Torre D4. Torre A2. Torre captura em D4. Cavalo A6. Torre A4. Torre captura em A4. B, captura em A4. Cavalo B8. Bispo D4. H5. Rei I2. Rei I8. Rei D3. Rei D7. Rei C4. G6. F4. Rei C7. Bispo F3. Rei D7. G4. H, captura em G4. Bispo captura em G4. Bispo F8. Bispo F3. Bispo H6. G3. Rei C7. Bispo I2. Cavalo D7. Bispo D3. Rei B7. Rei B4. Bispo F8. A5. Rei C7. A6. Bispo H6. Rei C4. Cavalo B8. Rei B3. Cavalo D7. Rei B4. Bispo F8. Bispo C4. Bispo H6. C3. Cavalo B8. Bispo I2. Cavalo D7. Rei C4. Cavalo B8. Rei B3. Cavalo D7. Rei B4. Rei C8. F5. G, captura em F5. Bispo H5. Cavalo B8. Rei A5. Bispo G5. Bispo captura em F7. Bispo D8 cheque. Rei A4. Rei D7. Bispo H5. Cavalo captura em A6. Rei B3. Cavalo C7. Bispo F3. Cavalo D5. Rei C4. Bispo G5.
Rei B3. Bispo D2. Rei C2. Bispo I1. C4. Cavalo B4 cheque. Rei B3. Cavalo A6. G4. F. Captura em G4. Bispo captura em G4. Bispo B4. Bispo F3. Bispo captura em C5. Bispo C3. Bispo I7. Bispo D4. Bispo C5. Bispo C3. Bispo B6. Rei C2. Bispo F2. Rei B3. Cavalo C5 cheque. Rei C2. Rei C7. Bispo A5 cheque. Rei D7. Bispo B4. Cavalo A6. Bispo C3. C5. Rei D3. Cavalo B8. Bispo D1. Cavalo C6. Bispo A4. Rei C7. Rei I4. Bispo D4. Bispo D2. A6. Bispo I1. Rei B6. Bispo G3. Bispo C3. Bispo F4. Rei C7. Bispo G3. Cavalo B8. Bispo F2. Bispo B4. Rei F4. Cavalo D7. Rei G5. A avaliação passou a ser de menos 1.6. Esse lance foi um erro. O melhor lance era Bispo I3. Bispo D2 cheque. Rei H5. Bispo F4. Bispo B3. A avaliação passou a ser de menos 2.5. Esse lance foi um erro. O melhor lance era Rei G4. Bispo captura em I5. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era Rei B6. Rei G4. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era Bispo I1. Cavalo F6 cheque. Esse lance devolve parte da vantagem. O melhor lance era Bispo C3. Rei F3. Bispo D4. Bispo I1. Rei B6. Bispo C2. I5. Bispo H4. Cavalo I8. Rei I4. Rei C7. Rei D5. Cavalo D6. Bispo I7. Cavalo C8. Bispo captura em C5. Bispo captura em C5. Rei captura em C5. Cavalo B6. Bispo D1. Cavalo D7 cheque. Rei D5. A5. C5. I4. Rei captura em I4. Cavalo captura em C5 cheque. Rei D5. A partida terminou empatada. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.